Agora a maratona do Inter é a seguinte, não se sabe ainda se o jogo vai ser na terça ou na quarta-feira. E tudo depende de uma possível classificação ou não do Corinthians, que joga hoje à noite, 9h30, contra o Guarani do Paraguai. Se o Corinthians passar, a tendência é que o jogo do Inter seja na terça. Se o Corinthians for eliminado, a tendência é que o jogo do Inter seja na quarta. Essa definição deve ser divulgada nas próximas horas, depois do jogo contra o Corinthians. O Inter viaja ou no domingo ou na segunda, dependendo da data do jogo. Ou no domingo ou na segunda para Bogotá. Voo fretado, um avião especial com cerca de 50 pessoas, um avião projetado para 50 pessoas, leva a delegação inteira, pousa em Bogotá. Depois é uma viagem de ônibus nesses 200 quilômetros, que é morro acima, porque Ibagué fica a 1.280 metros de altitude. Então são cerca de 4 horas de viagem de ônibus que o Inter vai enfrentar depois de pousar em solo colombiano para enfrentar o Tolima, ou na terça ou na quarta-feira, Meneghetti. Isso, JB, pode significar um time misto no Grenal, preservar alguns jogadores ou não? Sinceramente, eu não acredito. Pela leitura que eu vi ontem na Zona Mista, o Inter vai com força máxima. É óbvio, o Rodinei até brincou, porque o repórter perguntou para ele, Rodinei, olha só, tem Grenal no sábado, terça-feira possivelmente terça, né? Pode ser quarta, enfim, mas no meio da semana, pré-Libertadores, depois uma hipotética final de Campeonato Gaúcho também pode acontecer, e aí tem a segunda partida em casa. E o Rodinei brincou e disse, eu tô cansado só de ouvir tu falar tanto jogo. Eu vou ter que fazer um esforço para secar o Corinthians, então, né? Eu não secaria o Corinthians, né? Então eu vou ter que fazer esse esforço para secar o Corinthians, que daí, segundo o Tag informou, o jogo do Inter poderia passar para quarta-feira. Pega o teu DVD... mas seca o Corinthians. É isso aí, secar o Corinthians. A própria, entre aspas, puxada do Grenal do domingo para o sábado já dá um dia de mais tranquilidade para o Inter. Eu tô com o JB, eu acredito que vai com o time completamente titular. Porque é uma gordura que o Internacional precisa acumular agora. Repito, vamos imaginar, o Inter ganha o Grenal, ele tira o Grêmio da possibilidade de ganhar esse primeiro turno. Claro que o Inter ainda vai ter que superar o Ipiranga ou o Caxias, mas o Inter está mais perto do primeiro turno. Na pior das hipóteses, se o Inter perdeu uma final, seja o Inter ou o Grêmio, vale o raciocínio para os dois. O Grêmio já foi. O outro já foi. Então, o Grenal é decisivo. A chance ele de quem ganhar o primeiro turno para ganhar o Campeonato Gaúcho aumenta muito. Claro. Quem ganhar o primeiro turno, e mais, sendo o Inter ou Grêmio, a chance é muito grande. E mais, o outro turno já começa a conflitar já com a fase de grupos de Libertadores. E aí vale para os dois, porque os dois vão estar na Libertadores. É. Eu vejo que a logística pode ser complicada. O Tiger falou ali, 4 horas de ônibus, possibilidade de 4 a 5 horas de avião. Estamos falando aí de 12 horas entre portas, né? Entre tu tá instalado lá. Não é assim, não é tão simples. Se o jogo for terça-feira, tenho minhas dúvidas. Assim, ó, eu penso que tem duas questões aí. Primeiro o Grenal do Cudê. Não, mas tudo bem, Bajé, mas assim, ó. Jogar quarta e domingo, tu não pode fazer isso 8 vezes consecutivas. Realmente tu vai estourar teu time. Jogar quarta e domingo, numa circunstância completamente normal, dos caras que já estão indo para 2 meses de trabalho, super tranquilo. Não há preparador físico no mundo que vai conseguir demitir. Domingo, um jogo. No caso é sábado e terça, talvez um jogo num outro país, no interior desse outro país. Tudo bem. Tem esse detalhe. Tudo bem, Meneghetti, mas olha aí só. Já facilita o próprio conforto os caras domingo vai jogar o Grenal, domingo vai fazer uma corrida no CT, só para fazer aquela descarga do corpo, da energia do corpo, toma banho, janta, almoça, pega o avião, segunda-feira vai estar lá, vão descansar a segunda-feira inteira, treinar no final da tarde, algo bem simples. O Inter entregou uma Libertadores América em 2015, não que fosse passar pelo River na final, mas entregou por conta do planejamento feito pelo seu Bola, o Pellegrini, o Alexandre Limeira, o Pífero, o Fatato. Estavam mais preocupados lá com outras coisas no clube. E aí o Internacional viajou de uma temperatura que estava um gelo, o jogo foi em junho, julho, acho que foi em julho, saiu daqui numa temperatura baixa para jogar numa umidade altíssima no México, com 40 graus de temperatura, saiu no domingo para chegar lá na segunda-feira e jogar na terça ou na quarta. Eu estava Perdeu o jogo. Eu estava lá. O risco de uma lesão. O meu chefe na época confiou a mim essa missão. É mesmo? Eu acho que ele se arrepende disso. Mas eu estava lá. E o grande problema, e eu soube de pessoas da delegação, tava ele e o PVC. E ele confessou, ele disse assim, erramos no planejamento, o time está morto. Claro. Porque a umidade relativa do ar lá, eu nunca tinha visto. E era frio aqui, era inverno aqui. Era coisa de 96, então, 7%. Tu tá concordando. E realmente, só que aí era uma circunstância completamente específica. Eu estava morto até terça-feira, o jogo foi quarta. Estava exausto, eu tinha chegado um dia antes.
Porque o planejamento da Bandeirantes deu certo. E aí eu cheguei quarta-feira, no jogo estava zerado. O elenco, na quinta-feira pós-jogo, eles chegaram um dia depois. O elenco, quinta-feira depois do jogo, os caras estavam no hotel. Toma 2-0 lá o Internacional, transforma o jogo aqui num parto, pode estar fora da Libertadores sem estrear na zona. Mas aí tu pode tomar o 2-0 lá descansando no Grenal. Eu não acho que tem jogo de reserva, não acho isso. O que eu tô questionando é que não tem. Eu não vejo como plausível ele, por se tratar do primeiro clássico, ele sabe o tamanho que o clássico aqui representa, por estar dentro de casa, e mais, ele precisa também ganhar moral. E que é uma moral maior do que daqui a pouco ele eliminar o principal rival. Disso, realmente